Você já parou para pensar quantas histórias incríveis e inspiradoras estão escondidas entre nós, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos? Hoje, vamos contar a emocionante jornada de Vicente, um senhor de 90 anos que foi salvo da fome por ninguém menos que Lady Gaga, um gesto que mudou vidas e despertou uma onda de solidariedade em São Paulo e no mundo todo. Prepare-se para se emocionar e refletir sobre o poder que um simples ato de compaixão pode ter. Se você quer acompanhar histórias reais que inspiram, transformam e mostram o melhor da humanidade, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e faça parte dessa corrente do bem. Juntos, podemos espalhar mais amor, esperança e solidariedade. Vem com a gente. Era uma tarde nublada no bairro da Liberdade, em São Paulo. A correria do centro contrastava com a lentidão dos passos de um senhor de cabelos brancos e costas curvadas que caminhava entre as pessoas apressadas. Com um saco de pano amassado preso ao ombro e um olhar perdido, ele parou na calçada, ao lado de uma padaria, e tirou do bolso um papel dobrado, com letras tremidas escritas à mão. Tenho 90 anos. Estou com fome. Por favor, me ajude a não morrer invisível. Para o outro lado da rua, Lady Gaga. Sim, a Lady Gaga caminhava discretamente, acompanhada apenas por 2 seguranças e um intérprete. Ela estava na cidade para conhecer iniciativas sociais e visitar um projeto cultural voltado à população idosa. Mas nada do que estava programado se compararia ao que estava prestes a acontecer. Ao ver aquele idoso segurando o papel e com os olhos marejados, ela parou. O mundo ao redor continuou girando, mas para ela, o tempo congelou. Lady Gaga atravessou a rua em passos lentos, sem se importar com olhares ou câmeras. Havia algo naquele senhor que a puxava como um ímã invisível. Ela se aproximou, tirou os óculos escuros e, com voz suave, perguntou: "O senhor está bem?" O idoso levantou os olhos devagar, surpreso com a presença daquela mulher de roupas simples, mas olhar profundamente atento. Ele não fazia ideia de quem era ela. Com os lábios ressecados, respondeu: "Moça, eu não quero morrer de fome. Só queria comer um pão quente." A frase bateu como um trovão no coração de Gaga. Ela se ajoelhou ali mesmo, no meio da calçada, e segurou a mão do homem. "Qual o seu nome?" perguntou. "Vicente", respondeu ele, tentando disfarçar o tremor na voz. Ao redor, algumas pessoas começaram a notar a cena e a gravar com os celulares. Gaga ignorava completamente. Naquele instante, só existia ela e Vicente. Um senhor de 90 anos pedindo o básico: dignidade para viver mais um dia. E isso para ela era inaceitável. A cantora se levantou rapidamente e olhou em volta, tentando encontrar algum lugar onde pudesse comprar algo para Vicente comer. Avistou uma padaria logo à frente e, sem hesitar, entrou com ele pela mão. O silêncio tomou conta do local quando todos reconheceram quem estava ali, mas Gaga não buscava atenção. Dirigiu-se ao balcão e disse com firmeza: "Por favor, quero tudo o que ele quiser. E mais, quero que ele coma como um rei hoje." Vicente, envergonhado, tentou recusar. "Moça, um pão com manteiga e um café já é muito..." Gaga se agachou diante dele e respondeu com doçura: "Hoje não, Vicente. Hoje você vai ter mais do que só o suficiente." Em minutos, a mesa estava posta. Pães frescos, bolos, frutas, sucos. O idoso comia devagar, com lágrimas escorrendo discretamente. Gaga sentou-se ao seu lado e segurou sua mão durante toda a refeição. Ao redor, clientes emocionados observavam em silêncio. Muitos choravam. Era impossível não se comover com aquele momento. Após a refeição, Gaga pediu para que ninguém filmasse ou se aproximasse. Queria conversar com Vicente sem plateia, sem pressa, apenas como 2 almas se encontrando no momento certo. Sentada ao lado dele, ouviu com atenção enquanto ele contava sua história. Havia trabalhado a vida toda como sapateiro, criado 3 filhos sozinho após a perda da esposa, mas agora vivia esquecido num quartinho apertado, sustentado por uma aposentadoria que mal dava para pagar o aluguel e um prato de comida. "Eu nunca pedi nada para ninguém", disse Vicente com os olhos baixos. Mas hoje, o desespero falou mais alto. Gaga, visivelmente abalada, segurou forte sua mão enrugada. "O senhor pediu exatamente o que devia.
respeito. E isso o mundo precisa te dar. Sem pensar duas vezes, ela ligou para sua equipe e pediu que providenciassem o melhor plano de ação. Vicente não passaria mais fome. Ela faria questão de cuidar dele, não por caridade, mas por justiça. Enquanto ainda estavam na padaria, a equipe de Gaga chegou rapidamente ao local com uma van adaptada e uma assistente social fluente em português. Com a ajuda deles, Gaga organizou uma visita médica imediata para Vicente, além de uma avaliação completa sobre suas condições de moradia. Mas antes de sair dali, ela fez questão de deixar claro, em voz alta: "Hoje, esse homem me ensinou mais do que qualquer livro ou palco. Eu não vou deixá-lo voltar para casa com fome nem hoje, nem nunca mais." O senhor, sem entender a grandiosidade do gesto, apenas chorava. Um choro manso, de alívio, de alguém que já tinha esquecido o que era ser visto, ouvido, valorizado. Ao entrarem na van, Gaga pediu para sentar ao lado dele. Durante o caminho até a clínica, eles conversaram como velhos amigos. Ela ouvia atentamente cada palavra, cada pausa entre uma lembrança e outra. Vicente falava com simplicidade, mas com sabedoria, daquelas que só o tempo ensina. E Gaga, mesmo acostumada com multidões, sentia que ali, ao lado daquele homem de 90 anos, estava vivendo um dos momentos mais importantes de sua vida. Ao chegarem à clínica particular, uma equipe médica já os aguardava, mobilizada por Gaga para atender Vicente com prioridade e dignidade. Exames foram feitos, alimentos nutritivos foram oferecidos e ele foi encaminhado a uma ala especial com todo o conforto. Gaga não saiu do hospital até garantir que ele estivesse bem instalado, medicado e sob os cuidados certos. Mais que isso, ela assinou pessoalmente a responsabilidade pelos custos de toda a assistência dele dali em diante. Horas depois, já com o quadro de saúde estabilizado, Vicente descansava em um quarto silencioso e confortável, onde pela primeira vez em anos ele dormia sem fome e sem medo. Gaga ficou em uma poltrona ao lado da cama, observando-o com olhos marejados. Ela havia feito shows para milhões, ganhado prêmios e recebido aplausos pelo mundo. Mas nada, absolutamente nada, parecia tão importante quanto aquele momento. Garantir que um senhor invisível para o sistema tivesse finalmente paz. No dia seguinte, a notícia já corria o mundo. Lady Gaga salva idoso de 90 anos da fome em São Paulo. Estampavam os principais portais de notícia. Imagens capturadas por clientes da padaria viralizaram, mostrando a artista ajoelhada ao lado de Vicente, segurando sua mão. As redes sociais explodiram com mensagens de admiração e comoção. Hashtags como Xenu Justiça para Vicente e Shiburu Gaga Humanitária alcançaram o topo dos trending topics no Brasil e em vários países. Apesar da repercussão, Gaga manteve o silêncio. Ela não deu entrevistas, não publicou nada sobre o caso. Sua única declaração foi simples e poderosa. O silêncio dos invisíveis grita mais alto do que qualquer palco. Eu apenas ouvi. Essa frase, compartilhada por milhões, virou símbolo de uma nova campanha social iniciada por fãs e ONGs inspiradas pelo gesto da cantora. Uma campanha que tinha como objetivo localizar e apoiar idosos em situação de extrema vulnerabilidade em grandes centros urbanos. Tudo por causa de um homem chamado Vicente. Enquanto a campanha ganhava força, Vicente passou a receber ajuda não só financeira, mas também médica e emocional. Voluntários da ONG local passaram a visitá-lo regularmente, garantindo que ele tivesse alimentação adequada e companhia. A transformação na vida daquele senhor de 90 anos emocionava até mesmo os mais céticos, mas para Lady Gaga, aquilo era apenas o começo. Nos bastidores, a cantora estava empenhada em transformar aquele ato isolado em um movimento contínuo e estruturado. Ela entrou em contato com organizações internacionais para criar um fundo especial, destinado exclusivamente a apoiar idosos em situação de risco. Além disso, estava preparando uma série documental para mostrar histórias como a de Vicente, trazendo luz às vidas invisíveis que muitas vezes passam despercebidas. Enquanto isso, em São Paulo, Vicente, agora acompanhado de novos amigos e cuidados, olhava para o futuro com uma esperança que há muito tempo não sentia. E mesmo sem saber o impacto que causaria,
Ele se tornou o rosto e a inspiração de uma mudança que ultrapassava fronteiras. Com o passar das semanas, o impacto do gesto de Lady Gaga se espalhou para além das redes sociais. Prefeituras e governos locais começaram a se mobilizar, pressionados pela visibilidade do problema e pelo clamor popular. Programas emergenciais para assistência aos idosos em situação de vulnerabilidade foram lançados em várias cidades brasileiras, incluindo São Paulo, com foco em alimentação, saúde e moradia digna. Enquanto isso, a série documental de Gaga começava a ser filmada. Equipes acompanhavam idosos que, assim como Vicente, viviam à margem da sociedade, mostrando suas histórias de vida, dificuldades e a força com que enfrentavam o dia a dia. O projeto prometia emocionar e conscientizar o público global, levando essa causa a um novo patamar. Vicente, que até então vivia uma rotina solitária, agora recebia visitas frequentes de jornalistas, assistentes sociais e até fãs da cantora, que enviavam cartas e pequenos presentes. Aos poucos ele ia reencontrando a alegria perdida. "Sinto que nasci de novo", disse ele numa entrevista simples, emocionado, segurando as mãos que Gaga havia segurado naquele dia fatídico. Mas o que ninguém esperava era que aquela simples ação de compaixão acabaria inspirando outras celebridades a se engajarem em causas sociais menos visíveis, mostrando que a fama pode ser uma poderosa ferramenta para o bem. Com o tempo, a transformação na vida de Vicente foi muito mais do que física. Foi uma verdadeira ressurreição da sua dignidade e esperança. Antes, ele passava os dias sentado numa cadeira de plástico na calçada da padaria, observando o vai e vem da cidade, sem acreditar que alguém pudesse realmente se importar com ele. Agora, a cada manhã, acordava no pequeno quarto que uma ONG lhe garantira, decorado com flores e fotos tiradas naquele dia memorável com Lady Gaga. Um antigo rádio transmitia música brasileira suave, e no canto havia um retrato emoldurado da própria cantora, sorrindo com ternura. Vicente começou a frequentar grupos de apoio para idosos, onde trocava histórias, dava risadas e até mesmo reaprendia a escrever cartas para os netos que não via há anos. A atenção médica regular havia tratado suas dores crônicas e um fisioterapeuta voluntário ajudava-o a recuperar a mobilidade, permitindo-lhe caminhar novamente pelo bairro que tanto amava. Por outro lado, Lady Gaga não parava. Entre gravações e turnês, ela mantinha contato constante com as ONGs parceiras, discutindo estratégias para ampliar o alcance do projeto. Seu novo documentário, intitulado Vozes Invisíveis, mostrava cenas cruas da realidade dos idosos esquecidos, misturadas a relatos tocantes como o de Vicente. As filmagens não evitavam o desconforto da pobreza, mas buscavam também captar a força humana, a perseverança e a beleza escondidas naquelas vidas. A equipe que acompanhava Gaga em São Paulo descobriu outras histórias impactantes. Dona Lúcia, uma senhora de 84 anos que cuidava sozinha do neto com deficiência. Seu Carlos, um ex-professor que vivia na rua depois de perder tudo, e muitos outros que passaram a ser atendidos graças à mobilização do projeto. Cada capítulo do documentário mostrava não só o sofrimento, mas principalmente a solidariedade que começava a florescer. Além disso, a própria Lady Gaga se envolveu pessoalmente em eventos comunitários, participando de mutirões para distribuir cestas básicas e levando conforto às casas de quem mais precisava. Suas redes sociais se tornaram canais de mobilização, onde fãs compartilhavam dicas, histórias e formas de ajudar. O movimento ganhou proporções inesperadas, de bairros periféricos de São Paulo a cidades pequenas do interior, inspirados pelo exemplo da cantora. Mas nem tudo foi fácil. Gaga enfrentou críticas de setores que a acusavam de populismo ou marketing social. Alguns questionaram sua sinceridade, enquanto outros levantavam dúvidas sobre o impacto real das ações. Para ela, porém, cada desafio era combustível para continuar. Fazer o bem não é para ser perfeito, é para ser feito, repetia em entrevistas e posts. E assim, entre críticas e aplausos, entre lágrimas e sorrisos, a história de Vicente e de tantos outros idosos invisíveis ganhava um novo capítulo. Um capítulo de esperança, compaixão e mudança verdadeira,
impulsionada pelo poder do amor humano, ecoando muito além das luzes dos palcos. Com o passar dos meses, o impacto do movimento gerado por Lady Gaga e a história de Vicente se consolidava de forma ainda mais profunda. Muitas vidas foram tocadas, não apenas pelas ações diretas, mas pela mudança de mentalidade que começava a tomar conta das pessoas. Gente comum passou a olhar para o idoso na rua com outros olhos, entendendo que ali havia uma história, uma vida inteira de experiências e sentimentos, e não apenas um rosto esquecido. Vicente, agora símbolo vivo desse despertar, tornou-se um elo entre gerações. Em uma das visitas ao centro comunitário onde participava das atividades, ele olhou para um grupo de jovens voluntários e, com a voz firme, disse: "Não somos invisíveis, só precisamos que alguém nos veja de verdade." Essa frase reverberou forte, emocionando todos ali presentes. E, em pouco tempo, circulou em diversas redes sociais, ganhando traduções para várias línguas. Lady Gaga, no último episódio de seu documentário, aparece sentada ao lado de Vicente, em silêncio por alguns segundos, antes de dizer: "Quantas vidas como a dele passam despercebidas todos os dias? Quantas pessoas estão invisíveis na multidão, gritando silenciosamente por ajuda e carinho? Essa é a nossa missão: enxergar, ouvir e agir. Porque a verdadeira grandeza está em reconhecer a humanidade que existe em cada um, mesmo quando ela parece escondida." O documentário terminou com imagens de sorrisos, encontros, mãos se unindo e uma mensagem clara: olhe ao seu redor, há um Vicente esperando que você o veja. A reflexão ficou para cada um, que a solidariedade não seja apenas um ato momentâneo, mas uma escolha diária, que possamos aprender com a simplicidade e a força daqueles que viveram tanto e ainda têm tanto a ensinar, e que o verdadeiro legado não está nas luzes do palco, mas na luz que acendemos no coração do próximo. Vicente, Lady Gaga e tantos outros provaram que quando o amor ultrapassa a indiferença, nasce uma nova esperança, capaz de transformar não só uma vida, mas o mundo inteiro. Gostou dessa história maluca? Então não perca tempo e clique no card aqui em cima para assistir a mais histórias exclusivas como essa. E se inscreva para não perder nenhuma novidade. Tem sempre algo novo esperando por você.